A primeira regra do sucesso é ter um objetivo. Se você não tem uma visão de onde está indo, se você não tem um objetivo de onde quer chegar, você acaba dando voltas sem chegar a lugar nenhum. É como se você estivesse no melhor barco do mundo, ou o melhor avião do mundo. Se o piloto ou capitão não souber para onde ir, ia simplesmente dar voltas, não ia acabar em lugar nenhum, ou mais provável, no lugar errado. Eu tive muita sorte em ter seguido essa minha visão. Como sabem, eu nasci em 1947 na Áustria, depois da Segunda Guerra Mundial. E eu não gostava muito da Áustria quando cresci. Mal podia esperar para sair de lá. Eu não me via sendo um fazendeiro, ou trabalhando numa fábrica, ou nada parecido. Mesmo que meus pais quisessem que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Meu pai queria que eu fosse um policial como ele foi. A minha mãe queria apenas que eu ficasse lá e casasse com a mulher. Com o nome de Heidi, eu acho. E ter muitos filhos. E correr como uma família feliz ao som de uma música. Mas essa era a visão deles, não a minha. A minha visão era totalmente diferente. Eu sentia que nasci para alguma coisa especial, alguma coisa muito grande. Sabem como eu me senti incrível? Que eu sabia para onde estava indo. Imaginem a maior parte das pessoas que não sabem aonde querem chegar, porque quando tem um objetivo, quando tem uma visão, tudo se torna mais fácil. Porque lembre-se que, na América, por exemplo, quando estuda, se for a porcentagem de pessoas que gostam do seu trabalho, 74% odeiam os seus trabalhos na América. Esse percentual não é muito diferente na Europa. A maioria das pessoas não gostam do que fazem, porque simplesmente eles não tinham um objetivo, não seguiram esse objetivo, dando voltas sem perspectiva nenhuma. E claro, que se surgir uma vaga de emprego, eles ficam com esse emprego, porque tem que trabalhar. Mas quando trabalha, tem apenas uma ocupação. É trabalho, não é divertido. Se pensarmos que só 1/4 das pessoas realmente gostam daquilo que fazem na vida, é inacreditável quando se pensa nisso. Por isso me senti abençoado por saber o que eu estava fazendo. É como um estudante de medicina que estuda e sabe que quer ser um doutor. Sabe onde quer chegar. Eu sabia onde queria chegar. As pessoas sempre me perguntavam, quando me viam na academia treinando arduamente. Eles diziam, por que você treina tão pesado? 5 horas por dia, 6 horas por dia, e você sempre está com um sorriso em seu rosto. Os outros treinam tão duro quanto você e parecem tão desanimados. Por quê? E eu sempre respondia às pessoas porque eu estava focado no objetivo. Ter o título de Mister Universo. Portanto, cada repetição que eu fazia me deixava mais próximo de concluir esse objetivo e tornar esse objetivo da minha visão para a realidade. Cada série que eu fazia, cada repetição, cada peso que eu levantava me deixava mais próximo de tornar esse objetivo realidade. Por isso eu mal podia esperar para fazer outro agachamento de 226 quilos, mal podia esperar para levantar 226 quilos no supino, mal podia esperar para fazer mais 2.000 abdominais, mal podia esperar para o outro exercício, passando a próxima meia hora pousando e todas as outras coisas que tem que fazer para ser um campeão. E com 20 anos, com apenas 20 anos fui para Londres e ganhei o concurso de Mister Universo, como o mais novo a ganhar esse concurso. E foi porque eu tinha um objetivo. Portanto, visualize um objetivo e vão atrás dele. Torne-se divertido. Você tem que ter um propósito, independente de o que faz na vida. Você tem que ter um propósito. Essa é a regra número 1, ter um objetivo. Regra número 2 é: não escute as pessoas negativas. Não escute as pessoas negativas. Tudo o que eu fiz, o que eu ouvia da boca das pessoas era: isso é impossível. Você não consegue. Ou não. Portanto, cada vez que alguém me dizia não consegue, eu ouvia: você consegue. Quando diziam não, eu ouvia sim. Quando diziam é impossível, eu ouvia: é possível.
Eu acredito no que Nelson Mandela disse: que tudo é sempre impossível até que alguém vai lá e faz. Eu vou ser aquele que diz para mim mesmo: eu vou conseguir mostrar para eles. Talvez nunca tenha sido feito antes. Não tem problema para mim. Mas eu vou fazer. E eu não dei ouvidos para as pessoas negativas. Outra coisa que eu quero dizer antes de falar a terceira regra é: trabalhe duro. Não existe varinha mágica. Não existe mágica para isso. Não dá sem esforço. Você tem que trabalhar duro, trabalhar. E eu acho loucura quando as pessoas dizem que não tem tempo suficiente para ir na academia, fazer um treino de 45 minutos, ou para fazer outra coisa durante 45 minutos ou 1 hora para melhorar, quer seja melhorar fisicamente ou psicologicamente. Imagine ler 1 hora por dia sobre história. O quanto você irá aprender após 365 horas em 1 ano? Se estudasse sobre história de músicos, compositores, o quanto iria saber? Imagina que trabalha com negócios e um dos projetos que quer desenvolver todo dia, 1 hora por dia. Imagina o quão longe pode chegar e conseguir. Então não faz sentido quando as pessoas dizem que não tem tempo. Temos 24 horas por dia. Dormimos 6 horas por dia. Ainda sobra 18 horas. Provavelmente alguém está balançando a cabeça e falando: eu não durmo 6 horas, eu durmo 8 horas, certo? Então durma mais rápido. Portanto, temos 18 horas por dia. Em média, uma pessoa trabalha de 8 a 10 horas. Vamos dizer que são 10 horas. Ainda temos 8 horas sobrando. Menos de 1 hora por dia nos transportes. Talvez 2 horas por dia. Ainda assim, restam 6 horas. O que você faz nessas 6 horas? O que fazemos nessas 6 horas? Comemos um pouco. Fazemos algo íntimo. Falamos com as pessoas. Mas veja quanto tempo tem disponível se organizarem o seu dia. Tem que trabalhar duro. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu vim para a América, fui para a faculdade. Eu treinava 5 horas por dia. E trabalhava com obras. Porque nesses tempos de bodybuilding não havia dinheiro. Eu não tinha dinheiro para suplementos. Portanto, tive que trabalhar. Trabalhei em construção, ia para a faculdade, eu treinava, e à noite, das 8h30, ainda ia nas aulas de atuação. 4 vezes por semana. Eu fiz tudo isso. E não houve 1 minuto sequer que eu desperdicei. Eu fiquei bem amigo do Muhammad Ali nos anos 70. E ele se esforçou muito. E eu vi isso. Lembro-me de um escritor que estava treinando abdominais na academia. E perguntei: quantos abdominais você fez? E ele respondeu: eu só começo a contar quando começa a doer. Agora pensem nisso. Ele não conta os abdominais até começar a sentir dor. Só aí que ele começa a contar. Isso se chama trabalhar duro. Não é possível conseguir sem esforço, seja quem for. Eu acredito no que disse o Ted Turner: trabalhe muito e depois divulgue. Entendem? Trabalhe muito, vão dormir para acordar cedo. Trabalhe muito e depois divulgue. Ou seja, primeiro você trabalhe duro e depois deixe o mundo saber sobre seu esforço. É tão simples quanto isso. Deixem as pessoas saberem se tem uma empresa, se fez um filme ou um esporte. Trabalhem muito, mas depois façam publicidade para o mundo ver. Mas eu odeio ter um plano B.
E eu vou falar por quê. É normal nós termos tantas dúvidas e, como eu disse antes, temos tantas pessoas que falam não, acham difícil ou impossível. E tudo bem, porque nós não damos ouvidos. Como eu disse antes, quando ouvirmos um não é um sim e um não consigo é um eu consigo. Você pode fazer tudo isso, mesmo no meio de tanta gente negativa. Mas se você duvidar de si mesmo, isso é muito perigoso. Porque agora o que você está basicamente falando é que se seu plano não der certo, eu tenho uma alternativa, um plano B. Significa que se você começar a pensar no plano B e todo o seu pensamento você colocar nisso, você está tirando toda a energia e esforço do plano A. É muito importante entender que nós funcionamos melhor se não houver uma alternativa segura. Porque o plano B se torna uma alternativa segura, que diz, se eu não conseguir, eu vou cair, mas depois faço outra coisa que vai me deixar mais seguro. E isso não é bom, porque as pessoas dão mais resultado quando não tem área segura. As pessoas vão melhor no esporte e em tudo se não tem um plano B. Para mim é muito perigoso ter um plano B, porque está cortando as chances de ter sucesso. E um dos principais motivos das pessoas terem um plano B é porque se preocupam em falhar. E se eu falhar e não tiver mais nada? Deixa eu te contar uma coisa, não tenha medo de falhar. Porque não tem nada de errado em falhar. Temos que cair antes de conseguir subir as escadas. Não tem ninguém que não erra. Todos nós erramos. Não tem problema. O que não está bem é falhar e não se reerguer. Quem não se levanta é um fracassado. Os vencedores vão cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Sempre se erguer. Isso é um vencedor. Isso é um vencedor. Ei, todos nós perdemos. Todos nós temos perdas e tudo bem. É por isso que eu digo, não tenha medo de perder. Porque quando temos medo de perder, nós ficamos tensos. E nós não relaxamos. Temos que estar bem para fazer tudo direito, seja no que for, seja no boxe, no novo trabalho, no seu pensamento. Só acontece quando você relaxa. Então relaxe. Está tudo bem falhar. Apenas vai lá e dê o seu melhor. É sobre isso que se trata. Então não tenha medo de falhar. Essa é uma das minhas 6 regras do sucesso. Você só vai se sentir completo como pessoa se você pensar o que pode fazer, amigo ou família que precisa de ajuda. Eu sinto que todos nós temos uma motivação diferente. E por que eu digo isso? Eu era um imigrante indo para a América. E eu vi como a América era o país mais generoso do mundo. Quer dizer, receberam-me de braços abertos e me ajudaram, convidaram-me para jantar, as pessoas traziam. Os bodybuilders da academia me traziam pratos para minha casa. Porque eu não tinha pratos nem talheres, não tinha colchão, cobertores, almofadas, nem TV e rádio. Não tinha nada. Eles trouxeram isso para o meu apartamento. Eles me ajudaram, foram generosos comigo quando eu cheguei à América. E eu disse para mim mesmo, eu sou um imigrante que está sendo recebido de braços abertos. Então eu preciso dar algo em troca.